Olá, glória a Deus, a graça e a paz de Cristo Jesus, a você que me acompanha neste canal, iluminados pela graça, nós que pregamos o Evangelho da graça de Cristo Jesus, o Evangelho da graça. Graça é poder de Deus para todo aquele que crê. Então, vamos dar continuidade, vamos finalizar o estudo sobre o jejum. Nós já aprendemos, segundo as Escrituras, segundo a revelação da própria palavra, de que este versículo que você está aí vendo, ele foi acrescentado. Mas não é por causa deste versículo, como eu falei no estudo anterior, que eu não jejum, de que a igreja de Cristo, ela é isenta, vamos dizer assim. Ela não deve praticar o jejum, ou ela não deve ter, né, o jejum como um meio, né, de santificação, de purificação, de aproximação a Deus. Não é por aí, não são esses meios, ou não é este meio do jejum, não é por meio do jejum. Então, eu sou o Pastor Van, quero conduzir você às páginas das Escrituras, pela misericórdia de Deus e pela graça de Cristo Jesus, trazer a revelação desse tema que é tão importante conhecer as Escrituras, conhecer a verdade, porque só através da verdade é que o cristão, o nascido de novo, ele pode ser liberto. Então, eu estou muito grato com Deus pelas grandes revelações que Ele vem nos trazendo através da sua palavra e nos ensinando o verdadeiro evangelho, o evangelho que liberta, que cura e que salva a mente, que salva, né, o conhecimento do engano da religiosidade. Muito bem, então vamos lá. O texto que estamos lendo aqui, que está aí na tela, é Marcos 17 e o versículo 21, que foi muito citado, né? Que é muito citado, aliás, nas escolinhas dominicais, né? Dizendo que o crente, para expulsar demônios ou exercitar alguma outra ação espiritual, tem que estar em jejum, porque sem o jejum, né, o tal do demônio, ou a enfermidade, ou as bênçãos de Deus, você não consegue atrair as bênçãos de Deus e nem expulsar este demônio. Então aqui, a Escritura, você já sabe disso, quando essa palavra, ou esta expressão, ou todo o contexto estiver com entre parênteses ou colchetes, isto significa dizer que esta expressão, esta palavra, esta frase, não se encontra nos melhores manuscritos. Isso apenas eu esqueci de falar para você no vídeo anterior, que tem um professor, né, graças a Deus ele ainda está em atividade, o professor Gilberto Pincre. Ele afirma isso. Eu era novo convertido quando eu escutei isso. Eu lia, mas eu não entendia. Por que tem essa marcação aqui, né, esses parênteses, esses colchetes, em alguns versículos nas páginas da Bíblia? E eu escutando no rádio, ele falando, e ele disse que isso não se encontra nos melhores manuscritos. Mas também nós temos muitos bons professores no YouTube, ensinando também professores de grego, do aramaico, de hebraico, né, e de outras línguas, e da própria história da Bíblia, também que afirmam isso aí. E sem mais,
todo estudante da Bíblia, assim como eu fui e sou, sabe disso, que quando se encontra esses colchetes ou esses parênteses em um versículo, um texto ou uma palavra, é que esta palavra, esse texto, não se encontra. Na verdade, foi acrescentado. Amém? Bom, mas a religião usa esse texto para apoiar sua fé. E diz que, o texto que está aí, mas essa espécie de demônios não sai a não ser com oração e jejum. Bom, aí eu pergunto, por que Jesus disse, se é para eles, para os religiosos, só sai com jejum e oração, apesar que Jesus não disse isso. Isso aqui é um texto acrescentado. Você sabe disso. Então, é verdade, pastor, você poderia me perguntar, que demônios, enfermidades e outras obras espirituais, e até mesmo para atrair a presença de Deus, é verdade fazer jejum? E eu lhe respondo que não. Por quê? Porque além desse texto, desta palavra jejum, não se encontrar no original, foi acrescentado, o que está em foco aqui não é esta passagem, é esta daqui, ó, que eu vou lhe mostrar. Este aqui, ó. Versículo 17. Então respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me o menino. Então, o que está em foco aqui não é o jejum, não é a prática, não foi a prática do jejum, mas a incredulidade dos discípulos. A incredulidade dos discípulos que estavam começando. Lembra lá, eles eram discípulos de João. Discípulos de João. Por serem discípulos de João, eles tinham esta prática que era comum entre os judeus. Lembra que os fariseus jejuavam 2 vezes por semana? Né? E Jesus não aceitou o jejum dele, nem o dízimo dele, nem a caridade dele, nem a bondade dele, né? Porque era só falso. Porque Jesus os chamou de sepulcro caiado, eles eram hipócritas. Então, não foi a prática do jejum que Jesus aprovou. Mas o que Jesus... Então, aqueles discípulos, eles eram discípulos de João, eles tinham esta prática comum entre o povo judeu, porque era um costume do povo judeu em ter esta prática, o jejum. Então, quando eles vieram a Cristo, aceitaram o cristianismo, quando Jesus assim os chamou, eles aprenderam que não precisava mais dessas práticas judaicas, das cerimônias, da religiosidade, nada disso. Então eles não praticaram mais o jejum. Você viu isso? É só conferir no vídeo anterior que você vai perceber o que eu estou falando aqui agora. Bom, então o que estava em foco aqui aos discípulos, por serem novatos, por não terem o conhecimento do reino, por não terem o conhecimento espiritual, que eles só conheciam a prática de Moisés, eles eram servos de Moisés, eles eram adoradores da Torá, da lei, né? Então, por eles só conhecerem as práticas judaicas, não conheciam ainda, né, os poderes do mundo vindouro, e um dos poderes era a fé que havia de se manifestar, que estava se manifestando através de Cristo naqueles dias. Jesus repreendeu ele por a incredulidade e não por falta de jejum ou coisa parecida. Mas, ó geração incrédula. Então, veja o que diz no capítulo Marcos, capítulo 6. Vamos ver o que diz Marcos, capítulo 6, e o versículo 12 e 13. 12. Então, olha só. Então eles foram e pregaram ao povo que se arrependessem. Então, já aqui,
Vamos ver aqui, versículo 4, para a gente entender o contexto. Então Jesus lhe disse: somente em sua terra, entre seus parentes e entre a sua própria casa é que um profeta não é honrado. O 5, ele diz: e não pôde realizar nenhum milagre ali, a não ser curar alguns poucos doentes, impondo-lhe as mãos. Olha só se não foi a incredulidade, olha só. E admirou-se da incredulidade deles. Em seguida, Jesus percorreu os povoados das redondezas, ensinando. E chamando a si os 12, olha lá, confere aí se foi jejum, se foi a falta de jejum ou a incredulidade. E chamando a si os 12, começou a enviá-los em duplas e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Tá vendo aí? Aí a gente percebe aqui que Jesus não mandou eles jejuarem, porque eles não podiam jejuar, porque eles estavam com o noivo. E Jesus disse que os de quem jejuava eram os discípulos de João. Os discípulos de Jesus não jejuavam. Então Jesus chamou a si os 12 e começou a enviá-los em dupla e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ok? Então, aí, o 8. E também ordenou-lhes que não levassem nada para a viagem, a não ser o bordão, nem pão, nem bolsa de viagem, nem dinheiro no cinto, mas que fossem calçados de sandálias e não vestissem 2 túnicas. E disse-lhes, ainda onde quer, disse-lhes ainda, onde quer que entrardes numa casa, ficai nela até partir do lugar. O 12. Vamos ler aqui o 13 para a gente entender. Então que Jesus deu-lhes poder a esses discípulos, que eram discípulos de João. Eles jejuavam, mas aqui você percebe que eles não jejuaram, mas sem o jejum, Jesus lhe deu-lhes poder. 13. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Então, sem o jejum, eles expulsavam os demônios, ungiam muitos doentes com óleos e os curavam. Veja que aqui ainda há prática judaica, ungir com óleo, certo? Então, não foi o jejum que expulsou aqueles demônios, mas a incredulidade dos discípulos, certo? Eu poderia, se eu quisesse aqui, usar Marcos 16. Veja que Marcos capítulo 16 e o versículo de número 17, Marcos 16, versículo 17, ele diz assim, e estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então, e estes sinais acompanharão aos que fizerem jejum. Não. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Aos que crerem. A falta de incredulidade naquele momento dos discípulos eles, por incredulidade deles, eles não conseguiram expulsar aqueles demônios, curar aquelas enfermidades. Mas eu não vou usar o capítulo 16 de Marcos, porque aí é ilegal eu usar este versículo, porque também ele não se encontra, né, nos melhores manuscritos original grego. Mas mesmo se você fosse usar, você iria aqui bater de frente com isso aqui, que não foi o jejum, mas a incredulidade deles, daqueles discípulos, naquele momento ali. Também, veja que a incapacidade dos discípulos, Mateus 17, vamos ver lá Mateus capítulo 17, versículo de número, Mateus 17, versículo de número 17. Olha então. Então respondeu Jesus, quando aquele homem chegou desesperado e disse, Jesus, eu pedi aos teus discípulos e eles não conseguiram, né, manifestar poder ali naquele momento.
Olha a resposta de Jesus. Então respondeu Jesus: ó geração incrédula, incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me o menino. Então foi a incredulidade e não a falta do jejum. Por isso que eu afirmo que aqueles versículos, ou aquele versículo, foi acrescentado. E esta casta de demônio só sai com jejum e oração. Ali foi uma acrescentação, certo? Versículo 20 do mesmo capítulo, e ele lhes disse, por causa da vossa pequena fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Então, o que Jesus colocou em foco ali foi a incredulidade, a falta de fé, né, que os discípulos tiveram naquele momento. E não simplesmente um jejum, né, uma consagração. Não é por aí, não é por este caminho. Mas o que ocasionou foi justamente a incredulidade dos discípulos. Eles não conseguiram ter sucesso naquela ação. Amém? Então, também, Marcos 19, Marcos capítulo, Mateus, deixa eu ver se é Mateus 19, não, a gente pula para outro. Mateus 19, também não é. Vamos ver aqui, Lucas 4, 41. Lucas, capítulo 4, versículo 41. Olha só. E também saíam demônios, e muitos, gritando, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Aqui, deixa eu ver aqui, versículo 40. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças os traziam a Jesus, e impondo as mãos sobre cada um, eles os curava. Então, veja que não está aqui ligado a jejum, mas a fé, né? a credulidade, né? Ao ato de crer e for lá e fazer a obra. Não está ligado aqui ao jejum. Então, Marcos 9, 23, Marcos 9, versículo de número 23. Ao que ele disse, olha só, e Jesus perguntou ao pai dele, há quanto tempo isso lhe acontece? Ele respondeu, desde a infância. O 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O 23, ao que lhe disse Jesus, se podes, tudo é possível ao que pratica o jejum. Não, tudo é possível ao que crê. Amém? Então, mais uma vez, esta casta de demônio só sai com jejum e oração, e isto foi, aquele versículo, aquela mensagem, aquela frase foi acrescentada, não consta, não existe, ali foi acrescentado. Anos posterior, e o que Jesus ali colocou em xeque aos discípulos foi a incredulidade e não a falta de jejum, certo? Deixa eu ver aqui, Marcos 9, 23. Muito bem, os discípulos que seguiam Jesus ainda eram incrédulos em algumas ações no reino ou espiritual, certo? Os discípulos ainda não possuíam esta fé de colocar a mão e ver o poder de Deus se manifestar. Veja que, olha Mateus, olha o que Mateus fala, Mateus capítulo 10 e o versículo de número 1. Chamando seus 12 discípulos,
deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e para curar todo tipo de doença e enfermidades. Está vendo aí? Então Jesus chama os discípulos, que eram discípulos de João, que já não estavam mais praticando, lembra lá? O jejum. Jesus chama eles, preparam eles e dá essa instrução. Deu autoridades, Jesus chamou eles e lhes deu os 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Tá certo? Então, veja que aqui Jesus não mandou eles jejuarem, mas que fosse lá e fizessem pela fé no nome dele. Amém? Ok? Tranquilo? Então, agora observe isso aqui. Olha aonde eu quero com você. Após a ascensão de Cristo, Cristo preparou os discípulos, enviou, deu-lhes autoridade, em meu nome vocês façam isso, em meu nome, porque lá em Lucas também, capítulo 24, ele fala isso. Então, em meu nome vocês expulsam, façam maravilhas e tal. Então, verdade que no capítulo 7 de Mateus, eles foram repreendidos. Jesus disse: eu não conheço a vocês, mas Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, né? Expulsamos demônios, curamos enfermos, levantamos não sei o quê. Jesus disse: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então, agora, depois dessa toda instrução, olha o que aconteceu com os discípulos. Olha o que aconteceu com os discípulos. Eram para eles ter evoluído na fé, sem as práticas mosaicas. Jesus limpou eles. Agora, após a ascensão de Cristo, muitos de seus discípulos, isso aqui é importante, muitos de seus discípulos mantiveram diversos costumes e ritos judaicos. É por isso que você vai ver lá em Atos, né? Jesus cravou a lei dos mandamentos na cruz, mas os discípulos não despertaram para isso e continuaram fazendo, pedindo a circuncisão, a guarda do sábado, o dízimo, o jejum, a apresentação de criança, batismo nas águas, né, a ceia. Então isso eles estavam praticando, mas não por ordem de Cristo, mas por causa da força, né, da lei de Moisés. Veja que, repito, após a partida de Cristo, a ascensão de Cristo, muitos de seus discípulos mantiveram diversos costumes da lei. Atos 15. Isso não era para ter acontecido, mas eles continuaram a praticar. Atos capítulo 15, versículo de número 1. Olha o que é que diz Atos 15, 1. Certos homens que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, olha só, segundo o costume instituído por Moisés. Está lá a circuncisão, está lá a prática do jejum, segundo o costume instituído por Moisés, não podeis ser salvos. Então veja que na religião evangélica não é muito diferente não. Se você não for batizado, você não pode ter comunhão com Deus, você não pode ser apresentado a Deus. Se você não apresentar seu filho, a sua criança no templo, esta criança vai nascer debaixo de maldição. Se você não for dizimista fiel, você está roubando a Deus. Se você não jejuar, você não pode jejuar e fazer uma consagração com jejum e oração, você não pode expulsar demônio, você não pode curar enfermo, você não pode ser um homem ou uma mulher espiritual. Isto é verdade, pastor Van? Não. Olha o que é que o texto diz. Certos homens que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. Esses homens, alguns deles ainda aprenderam com os discípulos de Jesus. Estavam ainda aqui muito quente, né, a partida de Cristo. Recém-partido, né, a ida dele, assunto aos céus. E eles aprenderam com Jesus que o ato de jejuar tinha acabado. Aquilo era remendo velho, né? Era
coisas da lei, eles tinham que abandonar aquilo ali, que agora era pela fé, era pela graça, pela fé. E eles disseram, certos homens que desceram da Judéia, ensinavam, né, aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume instituído por Moisés, não podeis ser salvo. Está vendo como o que eles voltaram às práticas? E aí você percebe, pastor Van, realmente, isso aqui não era para estar praticando mais a circuncisão, não. Mas eles disseram, se você não circuncidar, segundo o costume de Moisés, você não vai ser salvo. Se você não fizer jejum, você não vai ter uma comunhão com Deus, não será um homem, uma mulher espiritual. Se você não participar de um círculo de oração, você não vai poder ter poder. Se você não der o dízimo, você está roubando a Deus, você é ladrão, e assim por diante. Está vendo aí? Agora, olha o que diz versículo 5. Versículo 5. Mas alguns do grupo religioso dos fariseus, que haviam crido, levantaram-se e disseram que era necessário circuncidá-los e mandar que obedecessem à lei de Moisés, voltasse às práticas da lei, ou seja, jejum, dízimo, apresentar criança, voto, que mais? Ceia, batismo nas águas. Foram eles que ordenaram, né? Alguns religiosos dos fariseus que haviam crido, né, na pregação de Jesus. E levantou-se e disseram que era necessário circuncidá-los e mandar que obedecessem à lei de Moisés. Agora, olha só, ainda em Atos, capítulo 11, e o versículo de número 19, diz assim: os que foram dispersos pela tribulação, né, alguns judeus, logo do início da tribulação, que se deu por causa de Estevão, da perseguição, foram para a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. Tá vendo? Eles foram e anunciaram apenas aos judeus. Então eles foram anunciar a prática judaica, o judaísmo, né, a guarda do sábado, a circuncisão, porque eles tinham o evangelho da lei, o evangelho praticado e ensinado por Moisés, e a lei foi dada por Moisés, as cerimoniais, e o evangelho do reino ensinado de Cristo para os judeus. Então eles foram exclusivamente pregar o evangelho da lei aos judeus e anunciando que o reino estava próximo, e estava mesmo. Em 70, a queda do templo confirmou-se, né, estabilizou e firmou o reino de Cristo eternamente. Agora, olha lá Gálatas, olha o que diz Gálatas. Gálatas, capítulo 2, olha o versículo de número 7. O que é que diz? Pelo contrário, né, Paulo relatando aqui o que houve o encontro dele com Pedro, Tiago e João. Pelo contrário, viram que o evangelho, vamos o 6, e aqueles que pareciam ser importantes, Tiago, Pedro e João, os pregadores do evangelho do reino ou da lei, e aqueles que pareciam ser importantes, ainda que eu tenha sido no passado, isso não me importa, pois Deus não considera a aparência humana. Esses que pareciam ser importantes, nada me acrescentaram, porque eles vieram com a pregação do evangelho do reino, com as práticas de Moisés, circuncidar, batismo, ceia, jejum, dízimo, né, apresentar criança no templo. E Paulo diz, rapaz, eu tenho coisas melhores para vocês avançarem. Olha o 7. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me havia sido confiado, assim como a Pedro o evangelho da circuncisão. O evangelho da graça, da incircuncisão, Jesus confiou a Paulo, sem lei, sem rituais,
sem compromisso com Moisés, sem prática de nenhuma ordenança cerimonial na lei de Moisés. Olha o 8. Pois aquele que agiu por meio de Pedro para o apostolado da circuncisão, também agiu por meu intermédio para o apostolado aos gentios. Percebeu aí que Pedro, Tiago e João, está aqui no versículo 9. E quando conheceram a graça que me havia sido dada, Tiago, Cefas, Pedro e João, considerados colunas, estenderam a mão direita da comunhão a mim e a Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles aos circuncisos, aos judeus. Então eles poderiam, Tiago, Pedro e João poderiam batizar, pedir dízimo, circuncidar, guardar o sábado, né? Porque eles levavam o evangelho da circuncisão, o evangelho do reino, que era um evangelho misturado, né? Paulo não, Paulo era um evangelho limpo, que nós chamamos do evangelho puro, o leite puro, que Pedro diz, que é a salvação unicamente, somente pela graça de Cristo Jesus. Sem ceia, sem batismo nas águas, sem dízimo, sem jejum, sem votos, sem apresentação de criança, isso tudo foi os rituais mosaicos que foram cravados lá na lei. Então, Paulo, pregador do evangelho da graça aos gentios, que somos nós. Agora veja aqui que a hipocrisia da religião evangélica. Olhe a hipocrisia. Vamos lá. Atos 13:1. Atos, olha que hipocrisia. 13, versículo 1. Que diz? Atos, capítulo 13, do 1 ao 4. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes e Saulo. 2. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam. Isso aqui é para ser ensinado na escolinha dominical, pastor. Vamos lá, daqui a pouco você vai ver o que era para ser ensinado também. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. 3. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem, né? E assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. 3. Né? Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos. Está vendo aí, pastor? Olha aí, a igreja jejuava, a igreja orava, Paulo jejuava, Paulo se consagrava, Pedro jejuava, né? Jesus mandou jejuar. Então, se Atos 13 ensina que você deve praticar isto aqui, né? O que eles praticaram aqui, que era uma cultura dos judeus, então você também deve praticar isso aqui, Atos 18. Atos 18, não foi Paulo que estava lá? Atos 18, versículo 18, olha só. Paulo ainda ficou ali muitos dias, então se despediu dos irmãos e navegou para a Síria com Priscila e Áquila. E Paulo, se liga aí, crente, e Paulo raspou a cabeça em Cencreia, pois havia feito um voto. Toda vez que você fizer um voto a Deus, lembre-se, raspe a cabeça, porque Paulo, em Atos dos Apóstolos, era uma atitude dos apóstolos, em Atos capítulo 18, versículo 18, fez um voto e em seguida ele raspou a cabeça. E isso era um costume judaico, e isso eles praticavam isso diariamente. Você também, quando fizer um voto, raspe a cabeça,
para que seja uma obra completa, ok? Isso eu não vou fazer, eu nem jejuar mais, é para jejuar, mas isso é uma atitude religiosa, certo? Voto, raspa a cabeça. Alô, crente, pentecostal, evangélico, vai fazer voto? Raspe a cabeça. Atos 18, 18. Eles jejuam, mas não querem raspar a cabeça. É verdade ou não é? Jejuam, mas não querem raspar a cabeça. Bom, para concluir, para fechar isso aqui, este assunto, eu quero dizer a você que está me acompanhando nesses 3 estudos, né, nesses 3 vídeos sobre o jejum. Não precisamos, primeiro, não precisamos de ritos, jejuar, pagar voto, dízimo, apresentar criança, não. Escuta o que eu vou lhe dizer. Não precisamos de ritos para nos aperfeiçoar. Repito, você não precisa de nenhum rito da lei para te aperfeiçoar. Ele, Jesus, lá no Calvário, já nos aperfeiçoou e nos abençoou para sempre. Uma vez feito o sacrifício de Jesus, ele nos aperfeiçoou para sempre. Hebreus 10, versículo de número 14. Olha o que diz. Pois, com uma só oferta, aperfeiçoou. Não é o seu jejum, não é o seu sacrifício, não é o seu dízimo, não é você subir o monte que vai lhe aperfeiçoar. Foi o sacrifício de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus. Foi o sacrifício do Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Pois, leia, pois com uma só oferta, aperfeiçoou por alguns dias, aperfeiçoou por algumas épocas. Não, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Cristo no Calvário nos aperfeiçoou para sempre. E o que é que o teu jejum agora vai somar? Nada. O que é que qualquer sacrifício teu pode fazer para te aperfeiçoar? Nada. O que é que um pedacinho de pão e um suquinho de uva vai fazer para te aperfeiçoar? Nada. Simplesmente é a fé. Ou você crê ou continua sendo um religioso evangélico judeu. Agora, veja bem, não precisamos de rito. Efésios, olha que palavra maravilhosa. Versículo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Bendito, olha o que está escrito aí. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Abençoou ou não abençoou? Ah, não, pastor. Eu aprendi que eu só sou abençoado se eu me consagrar, se eu for para o monte, se eu fizer vigília, se eu fizer jejum, se eu pagar voto, se eu der o dízimo, aí eu vou me aperfeiçoar. Saia desse engano. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, todas. Ele não deixou nenhuma nem duas de lhe abençoar, não. Porque se ele não tivesse poder de nos abençoar com todas as bênçãos, aí sim, jejum, dízimo, ceia, batismo e tal, para poder completar as bênçãos. Ele nos abençoou. Você já é abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Amém? Agora, na nova aliança que nós estamos, na graça, a igreja está na nova aliança, no novo pacto, feita no sangue de Cristo.
obedecemos ao Cristo Espírito ressuscitado. Então, na nova aliança, Deus não requer de nós sacrifícios. Deus requer de nós sacrifícios espirituais e não mais carnais. Não mais jejum, não mais circuncisão, não mais pedacinho de pão, suco de uva, não mais lavar o corpo com água no batismo. Isso mais não. Olha o que 1 Pedro 2,5 diz, para a gente concluir. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios carnais, batismo, jejum, circuncisão, não. A fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Entendeu aí? Sacrifícios espirituais. Agora, 2 Pedro, capítulo 5. 2 Pedro, capítulo... Eita Jesus, deixa eu ver aqui se é esse aqui. Versículo 10, que diz: versículo 10, deixa eu ver se é esse versículo aqui, se eu não errei. Principalmente os que segundo a carne andam em desejos impuros. Não é o capítulo. Deixa eu ver se é um. Deixa eu ver aqui se é o 3, 10. Não, mas eu vou pegar este versículo e depois eu vou passar. Deixa eu ver se ainda é 1 Pedro capítulo 5. Vamos lá. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido de um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. O próprio Deus é que se encarrega de nos fortalecer, confirmar, reabilitar e nos alicerçar. Aí Pedro, no versículo 11, diz: a Ele, a Cristo Jesus, seja o domínio para todo sempre. Amém. Ok? Então, nós aprendemos que, você aprendeu aqui, que os discípulos de João Batista, eles jejuavam, porque era um costume, um hábito da lei de Moisés. Era um hábito dos judeus, costume judaico. Nada a ver com gentio, com a gente, nos dias de hoje, com a igreja, não. E eles disseram: mestre, por que nós, os discípulos de João e os fariseus, jejuam e os teus discípulos não jejuam? E você viu lá a resposta. Então, já somos abençoados em Cristo Jesus com todas as sortes de bênçãos. Você tem que tomar posse, tem que despertar para o evangelho da graça. A graça faz isso. A graça liberta da toda religiosidade. A graça, ela é um instrumento que nos traz a capacidade de nos acordar, né, e sairmos do meio de um lixão religioso que nos prendeu, nos trouxe cadeias, prisões religiosas. Mas graças a Deus, que derramou na minha vida, está derramando também na sua vida, né, a graça e que nos liberta. Como disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a Ele, a Cristo Jesus, seja o domínio para todo o sempre. Amém? Dá o like, confirma aí se você gostou, se lhe fez bem este alimento, se está lhe fazendo bem.
jejum, não pratique, não é para a igreja praticar. Nós já temos, o Espírito já está em nós, nós já temos o esposo, já houve um casamento, já estamos na nova aliança, não servimos a Moisés, mas servimos a um Deus Cristo e ressuscitado, que nos deu o seu Espírito, o poder da graça e o seu nome. Amém? Deus te abençoe grandemente.